Se você fizer isso, infelizmente, você nunca vai conseguir ser aprovado em concurso público. E não sou eu que estou dizendo, tá? São os resultados das pessoas. A gente está trabalhando em concurso público há cerca de 5 anos e a gente só tem observado as mesmas coisas e a gente tem tirado os mesmos hábitos dos estudantes. Por quê? Porque a gente observa a nossa preparação, a gente errou e a gente tá aqui para te dizer o que você não deve fazer. E um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha preparação é de ter criado um volume muito grande de materiais. Por quê? Porque isso demandou muito tempo e eu, graças a Deus, consegui mudar isso a tempo de posteriormente conseguir a minha aprovação. Mas se eu não tivesse dado esse start, eu estaria até hoje tentando, sem ter sido aprovada e frustrada por não saber o que eu estava fazendo de errado. O que acontece com um concurseiro normalmente? Quando ele começa a estudar, ele tem aquela memória do estudo do colégio. O que você fazia normalmente no seu colégio? Sentava para estudar, pegava caderno e começava a copiar aquilo que a professora colocava no quadro. E aí aquilo ali você guardava e pensava assim, poxa, quando chegar o dia da minha prova, eu dou uma lida nisso aqui e faço a minha prova. Sendo que você tem que lembrar que na época do colégio, você tinha uma quantidade X de conteúdo e em seguida tinha uma provinha ali de 10, 15, 20 questões sobre aquele conteúdo que você acabou de estudar. No concurso público, são muitos conteúdos. Aqui no Ouse Passar, a gente trabalha especificamente com Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, além de outras carreiras policiais. Mas digamos que você queira ir se tornar um PF ou um PRF. Você tem que ver que você tem uma série de matérias para você estudar para o seu concurso. Então, se você ficar fazendo dessa forma, como se fossem poucos tópicos ou poucas matérias, você nunca vai conseguir a sua aprovação. Porque pensa, você vai ter que fazer um caderno para cada matéria, e aí ao terminar esses cadernos, que muitas vezes, gente, quando eu comecei a estudar, eu montava os cadernos, certo? Só de português eu montei 3, de informática eu montei 2. E aí eu tinha aquele volume ali de material, a minha mesinha de estudar tinha uma pilha daqueles cadernos de capa dura, sabe? Aqueles cadernos que tem capa vermelha, amarela, azul, aqueles cadernões mesmo. Então eu tinha esses cadernos e eu montava e pensava assim, não, eu tô passando pelo edital, né? Tô lendo tudo. Quando eu passar pro edital, quando eu for pelo edital todo, quando eu for fazer um simulado, putz, vai ser muito bom, porque eu já vou ter visto tudo. Sendo que eu passei por todo o edital montando os cadernos. Minha gente, quando eu fui fazer um simulado, foi um desespero, porque eu vi que o meu resultado estava igual eu tinha lá no começo. Não mudou nada. Porque, na verdade, eu estava passando conhecimento para caderno. E o caderno não vai fazer a prova por mim. Mesmo eu revisando, aquela revisão era muito passiva. Eu precisava de algo que sempre colocasse para despertar a minha memória. Porque você deve lembrar o seguinte, no dia da sua prova, é só você, uma caneta e o papel. Os seus cadernos, os seus materiais volumosos que você pode ter criado, vai ficar na sua casa. Então, muito cuidado ao criar esse volume de materiais que você não vai conseguir levar para o dia da sua prova para você usar até para fazer uma consulta, não tem isso. As coisas têm que estar aqui. Então você desde sempre já tem que exercitar o teu cérebro a guardar o máximo de informações. E é por isso que existe a revisão. Você vai estar criando os seus materiais o mais pontual possível, de forma que você coloque nele gatilhos para a sua memória. Na hora de você revisar, revise por questões, para que essas questões te façam tentar buscar essa informação no teu cérebro e já exercite o que você vai ter no dia da sua prova. O que você vai ver no dia da sua prova são questões. Então você já tem que estar o máximo possível exercitando isso, tanto na hora que você vê a teoria, posteriormente faça as suas questões para exercitar se você realmente aprendeu aquilo ali, quanto nas revisões. Nas revisões também você deve revisar por questões, porque assim você tenta buscar a informação no seu cérebro, aí caso você não consiga achar, você pensa assim, cara, eu preciso reforçar esse tópico. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer questões para revisar, eu não estou conseguindo lembrar, então vou dar mais o gás nesses tópicos aqui. E assim você vai estar se exercitando para que suas notas dos simulados, consequentemente, vão ficar melhores e isso vai refletir no dia da sua prova, entendeu? Então não crie cadernos enormes porque você não vai usá-los para nada, até porque para revisar, você não vai ler o caderno inteiro e só ler também é uma revisão muito passiva. Aprenda a fazer anotações
pontuais e ter uma revisão ativa. Se você quer saber como ter uma preparação em alto nível com a gente ao nosso lado, porque aqui no Ouse Passar a gente te dá toda a metodologia e o material de estudo, pega na sua mão e te leva até a sua aprovação, tanto na PF quanto na PRF, assim como outros concursos. Se você quer saber como fazer isso, aqui embaixo no primeiro link você clica ali e você vai falar com o nosso time e eles vão explicar tudo, como funciona, a questão das vagas, tudinho para você ter uma preparação em alto nível, já que os concursos estão aí batendo na porta, certo? E se você não deixou seu like aqui no vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque a gente está sempre colocando conteúdos para vocês, fazendo eventos gratuitos para te ensinar a estudar também. Curta o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida específica que eu possa gravar um vídeo posteriormente, tá certo? Tamo junto, pau na máquina e ouse passar!